Olá, meus queridos alunos do Enem, SOS Enem Vestibulares. Estamos aqui para mais um papo literário. E dessa vez, meus amigos e amigas, nós vamos tratar sinteticamente da poesia romântica nacional, da poesia genuinamente brasileira do período romântico, que se estabelece aí cronologicamente nessas datas que delimitam o lançamento do livrinho Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, lá na Europa, em Paris, e da revista Brasiliense, que também fez lá com alguns colaboradores, e delimita-se nessa linha cronológica com a publicação das Memórias Póstumas de Brás Cubas, que iniciou a nova estética entre nós. Ok? Galera, o que marca o início dessa poesia nacional? Essa poesia brasileira nacional romântica, ela é dividida em fases, em gerações, ou como alguns críticos preferem, em tendências, que eu acho também meio legal. Então, essa primeira geração, ou primeira tendência, é chamada poesia indianista nacionalista. Vejamos por quê. Gente, na verdade, isso faz parte de um grande projeto nacional. E esses grandes escritores e poetas, como aqui você percebe no canto direito, o Gonçalves Dias, famoso autor da Canção do Exílio, dos mais parodiados e parafraseados textos de nossa literatura, e aqui o Gonçalves de Magalhães. Esse projeto nacionalista, gente, ele se configura na cabeça da elite intelectual brasileira logo após o advento da independência, do nosso famoso 7 de setembro. Por quê? Porque a partir do instante em que esse país, ex-colônia, que agora pode se ombrear com as nações europeias, se é um país politicamente independente, ele precisa de uma literatura genuína, também independente, de uma cultura independente, nas artes e na literatura, não é verdade? Então, na verdade, a poesia nacionalista, assim como o teatro nacional, como o romance de costumes nacional, a prosa nacional, eles fazem parte de um perfil de criação identitária nacional. E aí o primeiro grande elemento central dessa poesia é o sentimento chamado de ufanismo. Professor Marco Aurélio, o que é o ufanismo? O ufanismo é um nacionalismo exagerado, um patriotismo exagerado, que mais à frente vai ser ridicularizado, vai ser visto como piegas, mas na época pega, porque toda a nossa elite intelectual está tomada por esse sentimento de patriotismo, tá? Então, como é que se estabelece na literatura, nos textos literários, galerinha? É através da exaltação da natureza pátria, esse Brasil lindo, fantástico, de uma visão edênica, paradisíaca para quem chegava aqui. A beleza da nossa realidade geográfica, tá? As nossas águas, o nosso relevo, as nossas praias, hein? Até o nosso clima, tá bom? E junte-se a isso a figura do nosso herói nacional, que aí vai ser escolhido das três raças, o português colonizador, o negro africano trazido para cá e o nativo. É esse nativo que é visto como legítimo representante da raça brasileira. E aí ele é tomado como o herói dessa literatura então nascente. Esses escritores, Salves Dias, Gonçalves de Magalhães, assim como Alencar e tantos outros, têm uma grande missão, pessoal: enraizar, consolidar entre nós uma literatura que possa ter o mesmo respeito, o mesmo olhar que tem a literatura do Velho Mundo. Então esse elemento nativo, ele acaba sendo a contribuição aqui do iluminista Jean-Jacques Rousseau, do mito do bom selvagem, segundo o qual o homem nasce impuro e a sociedade o corrompe. Então é nosso índio com um perfil cavalheiresco medieval, com todas aquelas qualidades do cavaleiro medieval, que representa o herói dessa literatura nascente, beleza? Mas aí, galerinha, não é só de pátria, não é só de índio que vai falar essa literatura desse primeiro momento. Ela vai tratar também, evidentemente, por ser romântica, de como é a mulher vista, como a mulher é vista nesse primeiro momento. Então é aquela mulher angelical, divinal, tá? Virginal, intocada. E esse amor é neoplatônico, é o amor que não pode ser maculado, que não pode ser manchado. Então a mulher é um pouco etérea, tá? E qualquer que seja o desejo pode manchar esse amor, tá bem? E aí, gente, nós temos no romantismo, de forma geral, o elemento romântico ele é evasivo, ele é fantasioso, ele é muito fácil de desprender-se da realidade. Então, nessa tendência, que mecanismos de evasão aparecem nos poemas? O mecanismo de evasão no tempo. Seja uma volta no tempo da nação, da formação nacional, das raízes nacionais, seja no medievalismo de alguns textos. Tá? É muito interessante como alguns deles vão buscar
aquela beleza da cultura medieval e transfigurá-la e revesti-la de um painel brasileiro. Mas também existe a questão da volta ao passado infantil, tá bom? E há também essa evasão no espaço, que é uma espécie de panteísmo que você já havia visto na literatura arcade, que é pré-romântica. Então, ao embelezamento, o poeta acaba se identificando com a natureza pátria. Então, essa é a tônica da primeira geração romântica. Beleza? E, por ter esse aspecto ligado à pátria, tem também essa questão essencialmente religiosa do nosso romantismo. A presença sempre através de algum símbolo, de alguma coisa que expresse religiosidade. Uma passagem bíblica, uma referência a um santo, a uma coisa, ou a invocação do próprio Deus. Tá bom? E aí, galerinha, no que toca a respeito, no que diz respeito aos aspectos formais, você terá uma linguagem bem musical nos poemas, de preferência pelas redondilhas, e uma musicalidade, embora o romântico abandone as regras da versificação, predominantemente. E uma linguagem simples, uma linguagem suave, gostosa, pura, fácil de entendimento. Tá bom? Qual seria a segunda tendência, ou a segunda geração, que essa imagem já diz muito, né? Gente, essa segunda geração, essa imagem, tá, será exatamente aquilo que é para nós a alma do chamado byronismo, do chamado medievalismo, da chamada literatura gótica, tá? Aquela que pode ser vista como geração ultrarromântica ou geração byroniana. Então, olha só, galerinha, como é que se dá aqui entre nós essa segunda tendência, tá? Essa segunda geração romântica? Então, ela vai se marcar, galera, pelo byronismo, pela influência, não só de Byron. O Byron é o grande nome que vai fazer a cabeça desses jovens aqui, Álvares de Azevedo principalmente, que é o maior representante dessa geração, dessa tendência, Fagundes Varela, Casimiro de Abreu e Junqueira Freire. O destaque realmente é para Álvares de Azevedo, que falece precocemente com 20 anos, antes de completar 21, do mal do século, da tuberculose. E lembrar que essa expressão mal do século é ambígua. Ela tem a ver com a doença que mais vitimou pessoas naquele tempo, tá? Uma coisa abominável, muito parecida com o que estamos vivendo no momento, a pandemia do coronavírus, tá? Então havia um comportamento de terror do mal do século, tá bom? E essa geração, galera, é marcada por um intenso subjetivismo, um egocentrismo muito forte, muito enraizado, tá bom? E uma visão pessimista nesse subjetivismo. Porque o romântico ele já é subjetivo, mas esse aí é um subjetivismo, é um egocentrismo pessimista. Então esses jovens poetas vão ser chamados de boêmios, poetas malditos, poetas satânicos, poetas byronianos ou ultra-românticos, ou seja, mais do que românticos. E são marcados por essas atitudes de reverência, rebeldia, ironia, porque se sentem desajustados na sociedade, não conseguem entender, não concordam com as regras da sociedade da qual eles fazem parte. Beleza? E aí vão cultivar, galerinha, o chamado locus horrendus. Lembra do locus amenus, do arcadismo? Pois é, lá é a natureza, o lugar aprazível, o lugar agradável. Aqui há um culto à natureza tétrica, macabra, mórbida, soturna, né? Porque há nesses poetas uma obsessão pela ideia de morte. E a morte para eles não tem a mesma concepção que tem para nós. A morte para eles é muito bem-vinda, até porque você verá que ela vai se associar aos traços femininos. E nesse caso aqui da segunda tendência, gente, qual é o mecanismo de evasão trabalhado? É o mecanismo da ilogicidade, do ilogicismo. Então, cultivar coisas que não têm a ver com a realidade concreta, porque há uma tendência de fugir disso. Essa vida é torturante, é sofrida, eu preciso me desprender dela. Então você tem facilmente, nos textos, você vai encontrar facilmente as referências ao sonho, à fantasia, à imaginação, porque o romântico, o ultra-romântico, é talvez o grande sonhador de todos eles, de todo o romantismo, tá? E a evasão da loucura, porque os três elementos, o sonho, a fantasia e a loucura, não têm lógica. Então essa geração, que é chamada byroniana do mal do século, então a expressão mal do século, como eu vou só retomar essa questão, ela é ambígua porque ela se refere ao mal que mais vitimou pessoas, mas também
ao comportamento blasé, para usar o francês, ao tédio, ao spleen, à frustração, à melancolia, um pouco de depressão desses jovens. Então, o mal do século, tudo isso é causado pelo amor. Mas que tipo de amor? O amor não correspondido, que leva a esse estado de morbidez. Então, indiretamente, o amor passa a ser também o mal do século, porque ele mata tanto quanto a tuberculose. Tá? E aí nós temos qual é a figura de mulher que aparece nessa tendência, galera. Você vai ter aí a idealização da mulher, daquele mesmo aspecto virginal, divinal, angelical, mas com a beleza próxima da beleza da figura da morte. Lânguida, pálida, etérea. Perceba que essa mulher, ela é abstrata. Por mais que o poeta trabalhe alguns elementos em alguns textos, tentando mostrá-la como sendo uma mulher de carne e osso, não é verdade. É fruto dessa evasão na fantasia, no delírio, no devaneio do poeta. Ela é projetada da sua imaginação. Ela não está ali à sua frente. Tá bom? Então essa é a geração do mal do século, dos poetas malditos. E aí nós chegamos à terceira tendência, ou terceira geração, que é a chamada geração da poesia social, da poesia condoreira, pela bela metáfora do condor. O condor é a ave de maior voo nas Américas, assim como o condor tem um voo alto. Os poetas da terceira geração, notadamente Castro Alves, um grande nome, o poeta Sousandre é menos conhecido, infelizmente, mas o grande nome desse momento é Castro Alves, que tinha um sonho tão alto como o voo do condor, que era ver esse país livre de uma das suas mazelas sociais mais gritantes, que é exatamente a questão da escravatura negra, tá bem? Ela é chamada também de Hugoana, por derivação do nome de Victor Hugo, grande baluarte da Revolução Francesa. Então, é o engajamento literário, é a literatura engajada, a literatura com senso de reformismo. Mas agora, o que é literatura engajada? É quando o artista, que pode ser o artista plástico ou o artista da palavra, ele pega sua obra como um panfleto político, como um libelo político. Ele faz da sua obra um veículo de denúncia e de combate às mazelas sociais. No caso de todas elas, a mais combatida por esses poetas, especialmente por Castro Alves, e também por Sousandre, que vai gritar contra a aberração feita aos povos latinos do oeste da nossa América Espanhola. Tá? É a luta contra a escravidão negra. Então, há uma defesa da abolição da escravatura e a defesa do ideal republicano, com a monarquia recém-apiada do poder e também de todas as instituições que representam esse poder ultrapassado. Então, é uma literatura que tem uma linguagem forte, uma linguagem que parece que foi feita não para ser uma poesia, mas para ser um discurso de um comício. Tá? É uma literatura, é uma linguagem que é grandiloquente. Mas o que é grandiloquente? Gente, é a arte de falar bem, tá? É a arte de ter a prosódia boa, entonação de voz, saber se posicionar, saber se dirigir ao público para convencê-lo. Então é aquela pomposidade de um grande orador. Essa é a poesia da terceira geração. E aí nessa questão formal, ela é muito cheia de figuras de linguagem como a apóstrofe, não confundir com apóstrofo, que é aquela notação lexical que se põe quando se suprime uma vogal de uma palavra. É apóstrofe. O que é isso, gente? Figura de construção que representa a invocação, tá? Uma figura de linguagem que representa a invocação ao elemento inanimado, à natureza ou à divindade. É quando o vocativo do texto é representado por um desses elementos. Quando o eu lírico interpela, quando o eu lírico evoca uma divindade ou um elemento da natureza. E também, por ser uma linguagem muito intensa, fulgurante e figurante, ela é cheia de hipérboles, de antíteses, de metáforas, tá? Para embelezar o texto realmente. Tá? E nessa geração, gente, também aparece, em Castro Alves, principalmente, vai aparecer essa concepção diferente das duas anteriores. Concepção amorosa e de mulher, diferente das duas anteriores. Você terá aí o amor petrarcista ou petrarquista, o amor carnal, o amor desejo. Então, o amor para Castro Alves é sensualidade. Não é mulher imaculada, não é mulher distante, é a mulher concreta na sua beleza plástica, de rosto, de corpo, na sua beleza erótica. Ok? Então essa
é a terceira geração romântica nacional. E aí é interessante terminarmos essa aula ouvindo ninguém menos que Cazuza, que tem a ver com esse tempo agora e com esse tempo do Castro Alves, não é verdade? Mas direção contrária, sem voz de chegar, não beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu tô derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados. Porque o tempo não para. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão. Sacanidade, se quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos. Tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro antes do passado. Eu vejo um filme de grandes novidades. O tempo não para. Às vezes meus dias estão de par em par, procurando agulha no palheiro. Nas noites de frio é melhor renascer, nas de calor se escolhe matar ou morrer. E assim nos tornamos brasileiros. Se chama ladrão, se chama maconheiro, transforma o país em pedreiro. Ganha mais dinheiro. Valeu, meus amores. Até o próximo encontro nesse papo gostoso que é nossa literatura nacional. Beijo.